Olá, tudo bem? Hoje eu quero resumir para você esse livro aqui, Oração, o Refúgio da Alma, do Richard Foster. Um livro que ganhou diversos prêmios internacionais, como por exemplo o Livro do Ano pela revista Christianity Today ou a Medalha de Ouro da Associação de Escritores Evangélicos dos Estados Unidos, no ano de 1992. Meu nome é Marlon Leuven e nesse canal você encontra resumos de livros cristãos e estudos bíblicos. O livro do Richard Foster tem 21 capítulos e em cada um dos capítulos o autor apresenta um tipo de oração diferentes. Então, 21 tipos de orações diferentes são apresentados, sendo que são divididos em 3 partes diferentes. Tem as orações que são feitas do movimento para dentro, tem as orações que são feitas do movimento para cima e tem as orações que são feitas no movimento para fora. Então, eu vou começar resumindo para você as orações para dentro. A primeira oração é chamada oração simples. É a oração mais comum encontrada na Bíblia, é a oração que deve fazer parte do nosso dia a dia. O que é a oração simples? É simplesmente se achegar a Deus como você está. O belo e o feio, o bom e o mal, aquilo que está na sua mente você traz em palavras para Deus. Não precisa ser muito longo, não precisa ter palavras bonitas ou específicas, é simplesmente um ato de relacionar-se com Deus, conversar com Ele com aquilo que está na sua mente naquele momento. Tem diversos exemplos bíblicos, Moisés, Elias, Davi, todos eles tiveram momentos em que eles oravam de maneira simples a Deus. A segunda oração se chama oração do desamparo e é exemplificada naquilo que Jesus disse na cruz: meu Pai, por que me abandonaste? A oração do desamparo acontece quando nós oramos para Deus, mas não sentimos Ele ou não percebemos a resposta de Deus. Assim como Deus nos dá um livre-arbítrio e permite que nós tenhamos a liberdade de escolha se queremos amar a Deus ou não, nós devemos dar a Deus essa liberdade de se Ele quer ou não nos responder naquele momento. Ele é o Senhor, não nós. Como orar dessa maneira? Leia o livro de Lamentações na Bíblia, ou muitos dos salmos são também salmos de lamento, salmos de desamparo, como por exemplo o Salmo 88, em que os autores bíblicos apresentam suas queixas a Deus, muitas vezes sem ter uma resposta de Deus. Mas devemos saber que nenhum deserto espiritual dura para sempre. A terceira oração se chama oração de investigação e acontece como no Salmo 139, onde o salmista ora: sonda-me, ó Deus, e busca dentro de mim aquilo que está, para que eu saiba, é um convite a Deus nos investigar. E como eu posso orar dessa maneira? Talvez no fato de eu escrever um diário de oração, ou de eu revisitar aquilo que aconteceu no passado da minha vida, eu convidar a Deus no final do dia para revisitar o meu dia e que Deus me lembre o que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal naquele dia. Ou eu posso reler os 10 mandamentos e em oração trabalhar aquilo que foi bom e aquilo que eu cumpri os mandamentos ou em que momentos eu não cumpri eles. A quarta é a oração de lágrimas. Como a Bíblia diz, um coração contrito e quebrantado Deus não rejeitará. Assim também, com muitos exemplos bíblicos, Jó, Isaías, Jesus, Paulo, todos eles oraram a Deus com lágrimas nos olhos. E como você ora a oração das lágrimas? A começar, você pede para Deus te dar a graça de ter lágrimas, de chorar, de se arrepender, de reconhecer a diferença entre o bem e o mal. Como João Crisóstomo citou, o fogo do pecado é apagado pela água das lágrimas. Então, as lágrimas provocam em nós também esse arrependimento. A próxima oração é a oração de renúncia. Ela acontece com um exemplo maior de Jesus no jardim de Getsemane, quando ele orou: meu Pai, que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Essa oração nós podemos fazer a Deus de abrir mão da nossa vontade e nos submetermos a Deus, sabendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mesmo que ela é difícil para nós de se cumprir. Como eu posso orar assim? Repetindo as palavras de Jesus: que seja feita a vontade dele na minha vida e não a minha. Que ele crie em mim um coração corajoso para seguir o caminho dele e não ficar preso nas minhas próprias vontades. A próxima oração é a oração de formação. E ela acontece no momento em que eu oro e peço para Deus me formar ou me transformar. Como eu posso orar a oração de formação?
Pegue o exemplo de um barco a velas, que está parado no mar, à deriva, esperando pelo vento. E o vento vai levar o barco para um lado ou para o outro. Assim é a oração de transformação, em que eu me achego sozinho e fico em silêncio no meu quarto e deixo Deus trazer os pensamentos dele à minha mente. O que ele quer ver transformado em mim? O que eu preciso mudar para estar mais de acordo com a vontade de Deus em minha vida? E assim eu sou transformado e direcionado pela vontade e pelos pensamentos de Deus. A próxima oração é a oração de aliança. Ela está baseada no Salmo 57, versículo 7, onde o salmista diz: Meu coração está preparado, meu Deus, transforma-me. A oração de aliança é essas palavras que nós fazemos a Deus dizendo: eu quero ser transformado, eu quero ser um servo obediente e fiel, transforma-me. Eu quero fechar essa aliança que eu quero ser fiel somente a Ti. Como eu posso orar a oração de aliança? Eu posso ser constante em minha oração, perseverante, prestar conta da minha vida de oração a outras pessoas, orar junto com outros, criar uma comunidade de aliança em que nós podemos todos fazer o mesmo voto a Deus. Essas são algumas das ideias do autor. E assim terminamos o movimento para dentro. Vamos agora ver as orações que são direcionadas do movimento para cima. A primeira oração é chamada de oração de adoração. É o momento em que eu adoro a Deus por aquilo que Ele é, simplesmente. Assim como Agostinho disse, Deus deseja que nós o desejamos. Então, a oração de adoração é dividida em duas partes, louvor e gratidão. No louvor, eu adoro a Deus por aquilo que Ele é. Na gratidão, eu adoro a Deus por aquilo que Ele fez. Sendo que o louvor talvez seria o mais importante, adorar a Deus pelo aquilo que Ele é, independente do que Ele faz. Dicas práticas de como orar essa oração de adoração. Observe a natureza criada por Deus. Deixe que a natureza de Deus crie em você um espírito de gratidão. E essa gratidão te leve a ter palavras de louvor a Deus. Ou talvez use os salmos da Bíblia, deixe eles te guiarem as suas palavras em esse momento de oração, de adoração. A próxima oração é chamada oração de descanso, baseada em Mateus 11, onde Jesus disse: Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e encontrem descanso em mim. Então Jesus nos apresenta como sendo a pessoa que nos dá o descanso. E Hebreus também diz que existe um descanso preparado para o povo de Deus, no capítulo 4, versículo 9. Bom, como eu posso fazer uma oração de descanso? Posso procurar um lugar de silêncio, de solitude, procurar nesse silêncio e na solidão, estar sozinho, encontrar Deus muitas vezes sem palavras, só estando calmo no meu corpo e na minha alma. Existe um termo em latim que é o Octium Sanctum, ou Ócio Santo. Usa-se o exemplo de um passarinho na mão do seu dono. Se o dono apertar muito forte, ele mata o passarinho. Se o dono soltar as mãos, o passarinho voa. Nós somos como um passarinho bem cuidado dentro das mãos de Deus. E essa oração de descanso é saber que Deus cuida de nós. Ele não nos deixa sozinhos e nem nos aperta demais. Então é aproveitar desse descanso na presença de Deus. A próxima oração é chamada de oração sacramental, ou oração litúrgica. Ela é uma forma de se apoiar em formas que cristãos já oraram no passado. Se cristãos do passado já acharam palavras maravilhosas para se relacionar com Deus, eu não preciso começar do zero. Eu posso me voltar àquilo que foi bom do passado e usar as mesmas palavras desses cristãos para me achegar a Deus. Eu posso ler os clássicos, conhecer os pais da igreja, ou mesmo as orações da Bíblia, e usar essas mesmas palavras para me achegar a Deus. Então, como orar isso? Eu posso usar os salmos ou outras orações bíblicas, ou orar orações litúrgicas que eu já conheço. Palavras repetidas, mas não repetidas em vão, repetidas com um coração desejoso por se encontrar a Deus através dessas palavras também. A próxima oração é a chamada oração sem cessar. A Bíblia diz, Paulo diz em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar, ou seja, orem sem parar nunca. Mas como eu posso orar tanto? Como eu posso orar sem cessar? Existem muitas ideias práticas, mas uma delas que o autor cita aqui é a oração de uma só respiração. Então, são orações de uma frase. Você cria uma frase e você procura por uma frase que defina aquilo que está na sua mente, no seu coração naquele dia,
e você repete essa frase muitas vezes durante o dia. Ele dá algumas ideias, como por exemplo na parábola de Jesus, do publicano e do fariseu que vão orar, né, no Evangelho de Lucas, o publicano usa apenas uma frase: tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador. E se o teu coração estiver desejoso por perdão, você pode orar essa frase diversas vezes, estando em constante relacionamento com Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador. Você procura sempre uma frase de uma só respiração e isso te leva a um constante relacionamento com Deus. A próxima oração é chamada oração que vem do coração. Ela está baseada na ideia que Jesus apresenta que nós chamemos Deus de Pai, ou de Abba, que é uma palavra em aramaico para papai. Então, é esse convite a se criar um relacionamento com Deus de pai e filho, onde um filho pode perguntar as coisas para o seu pai, sabendo que ele tem um bom pai, e o pai vai responder as coisas para o seu filho. Como orar a oração que vem do coração? Criando um relacionamento com Deus. Talvez é uma oração que não seja fácil todo momento, mas ela pode ser desenvolvida através desse relacionamento com Deus. A próxima oração é chamada oração meditativa. Essa oração, ela usa o exemplo de uma vaca que está ruminando. Então a vaca, ela come algo, desce até o seu estômago e volta. Ela rumina, mastiga de novo, desce. Volta, ela rumina de novo, desce. Esse processo de ida e volta pode ser feito também na oração. Na medida em que eu leio um texto da Bíblia, e eu espero que isso absorva, depois eu volto a pensar naquilo novamente, depois de algumas horas eu volto a pensar naquilo novamente. Isso os cristãos do passado chamavam de meditatio scripturarum, ou meditar nas escrituras. Um exercício semelhante é chamado lectio divina, em que eu tomo a palavra de Deus e tento tornar ela viva com os 5 sentidos, tento ouvir o que as pessoas estavam ouvindo, ver o que elas estavam vendo, tocar o que elas estavam tocando, sentir o que elas estavam sentindo, cheirar o que elas estavam cheirando. E eu posso fazer isso também na minha vida de oração, talvez tomando os pais da igreja, os clássicos autores do passado como uma forma de nortear a minha oração. Né? Gregório de Nissa, Agostinho, Francisco de Assis, Juliana de Norwich, Thomas A. Kempis, Thomas Merton e tantos outros autores que apresentam suas orações de uma forma que é meditativa da mente. E a última oração do movimento para cima é chamada de oração contemplativa. Esse já é um movimento que está crescendo hoje em dia, né? E a oração contemplativa, ela acontece sem palavras, ela se acontece no contemplar. Eu me assento em silêncio e vou contemplar aquilo que Deus fez ou aquilo que Ele é, seja a natureza ou seja Deus mesmo. E no contemplar a Deus, eu tenho esse relacionamento com Deus, mesmo sem usar palavras. Eu posso fazer uma breve oração no começo. Deus, eu te entrego esse momento. Tira de mim todos os pensamentos que não estão de acordo com a sua luz e deixa somente aqui, nesse momento conosco, aquilo que está de acordo com o Senhor. E eu aproveito aquele momento na presença de Deus, mesmo sem usar palavras. Agora, olhando no movimento para fora. A primeira oração desse movimento é chamada de oração do dia a dia. Ela é uma oração também normal, levando em consideração que Jesus foi uma pessoa, digamos entre aspas aqui, normal, que viveu 30 anos da sua vida debaixo de uma família normal, tendo um pai, uma mãe, um trabalho de carpinteiro para ser feito, irmãos, irmãs. Ele nasceu de uma maneira, de novo vou dizer entre aspas aqui, normal, numa noite, normal talvez não é a palavra, simples talvez é a palavra melhor, mas de uma maneira simples. Assim também nós podemos transformar o nosso dia a dia normal em uma espécie de oração. Mesmo se eu trabalho em um local secular, eu posso transformar o meu trabalho em uma oração. Inácio de Loyola disse que toda ação que me leva para mais perto de Deus é uma oração. Então, se eu faço o meu trabalho como se eu estivesse fazendo ele para Deus, isso se transforma em uma oração. Ou eu posso transformar um momento de uma refeição familiar em uma oração a Deus, à medida em que vivemos o amor e a paz de Cristo naquele momento em nosso meio. E talvez usar esses momentos normais e comuns para abençoar as pessoas ao meu lado, abençoar os meus filhos, abençoar as pessoas que convivem comigo. A próxima oração é chamada de oração de petição, ou oração de súplica.
Se olharmos o Pai Nosso, ele está recheado de petições. Dá-nos o pão nosso de cada dia, perdoa-nos as nossas ofensas, não nos deixe cair em tentações. Então Deus ama ouvir os nossos pedidos e não precisamos ter medo ou vergonha de trazer pedidos a Deus. Uma dica prática é aprender a pedir aquilo que Jesus também pediria, ou pedir que Deus crie em você um desejo pelas mesmas coisas que Jesus desejaria, para que você possa pedir aquilo que Jesus também pediria. Essa oração está muito linkada com a próxima, que é chamada de oração de intercessão. Se na oração de súplica você pede coisas para você mesmo, na oração de intercessão você pede por outros. Você acolhe a necessidade de outros como se ela fosse a sua própria necessidade. Você chega a Deus trazendo súplicas de outras pessoas, como uma forma de amor ao próximo. Assim como Moisés fez quando ele estava na guerra, ele subiu ao monte, levantou as suas mãos e dessa maneira o povo lá embaixo ganhava a guerra. Então a atitude de Moisés teve uma consequência com o povo que estava lá embaixo guerreando. Né? Em Êxodo capítulo 17, essa história. Assim também nossa oração de intercessão pode mover coisas na vida de outras pessoas. Né? Dicas práticas são talvez ter uma lista de nomes por quem você gosta de orar, ou fotos de pessoas que você sempre olha e lembra de orar por elas, ou um diário de oração em que você vai escrevendo também os pedidos de outras pessoas e as respostas que Deus vai dando para você. A próxima oração é chamada oração de cura. Então, orar por cura é uma coisa normal na nossa vida de oração também. Você pode começar orando por curas fáceis, não vai, né, entre aspas, fáceis, não vai começar direto orando pela cura de um câncer em estado terminal de uma pessoa, mas talvez comece orando por uma dor de cabeça que alguma pessoa tem. E aí você vai crescendo nesse entendimento, nessa prática de que Deus também cura pessoas ainda hoje. Como você ora dessa maneira, dicas práticas? Pergunte à pessoa o que ela precisa, o que ela deseja e quais dores e problemas ela tem na vida, o que ela deseja ser curada. Mas não escute somente a pessoa, escute o que Deus quer dizer também. Talvez Deus tenha alguma razão para todo esse sofrimento e talvez Deus queira dar uma curar de uma forma criativa ou diferente, ou usando a própria medicina, ou usando um próprio tratamento psicológico ou outras formas de cura também. E assim como está escrito no Evangelho de Marcos 9:24, onde o pai chega a Jesus e fala: eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Assim nós também podemos, na oração de cura, tem momentos que nós cremos e tem momentos em que nós pedimos a Deus, me ajuda na minha falta de fé. E essas dois momentos estão dentro da nossa vida. Momentos que nós cremos e momentos que nós temos dificuldade de crer também. A oração de compaixão ou oração de sofrimento é uma oração em que eu me achego a Deus, me colocando no lugar de uma pessoa que está sofrendo. Eu tento primeiro entender as dores dessa pessoa e tomar as dores dela como se fossem minhas. E naquela dor eu me achego a Deus como se as dores dela, como se os problemas, as aflições da outra pessoa fossem as minhas mesmo. Eu trago elas a Deus. 1 Pedro 4 diz: alegrem-se por sofrerem com Cristo. Então, esse momento de eu estar tomando dores e sofrendo também com uma forma de amor ao próximo e trazendo essas dores a alguém outro, a presença de Deus para que Ele cure, não para que eu continue com essas dores, mas trazendo elas e colocando no colo do Pai dos céus, sabendo que o Pai dos céus é aquele que pode curar a todos. A próxima oração é chamada oração de autoridade. E se a maioria das orações é da terra para o céu, a oração de autoridade é do céu para a terra. O que eu quero dizer com isso? É uma oração em que eu busco entender qual é a vontade de Deus. E assim como o Pai Nosso diz que seja na terra assim como no céu, a oração de autoridade é como eu entendo a vontade de Deus e declaro ela aqui na terra. Então, Jesus muitas vezes, ele não fala com Deus sobre os problemas, mas ele fala direto com o problema sobre o Deus que ele tem, né? Ele não pede Deus remova a montanha, mas ele fala, se você tiver fé, você vai falar para a montanha se mover e a montanha vai se mover. Deus, quando vai curar alguém, Jesus, quando vai curar alguém, ele não fala, Deus cure a surdez do homem, mas ele fala direto, surdez, você tem que ir embora. E assim a oração de autoridade é esse momento em que eu estou conectado com Deus de uma forma que eu sei a vontade dele e eu declaro essa vontade diretamente falando com essas montanhas, com esses problemas aqui na terra.
E a última, a 21ª oração citada nesse livro é chamada oração radical. A palavra radical vem do latim radix, que significa raiz. Então, oração radical significa ir na raiz. É você entender, talvez, qual é um problema, qual é uma necessidade que as pessoas têm, que uma sociedade tem, que um país tem, que uma igreja tenha, que uma família tenha. E entendendo essa raiz, você vai direto na solução, na raiz, no fundamento de tudo. Você vai a Deus de uma forma profética, clamando a Ele diretamente para Ele intervir na raiz dos problemas, para Ele trazer mudanças que transformam de baixo para cima. Então é uma oração profética e profunda, não que ataca a superfície, mas que vai nas profundezas, clamando a Deus por mudanças e pelo que o reino dele chegue a essa terra. Então esse é o resumo do livro do Richard Foster. Eu achei ele incrível, todas as diferentes formas de oração que ele apresenta. Incrível como ele consegue trabalhar citando autores protestantes, católicos, ortodoxos, né, entendendo que o reino de Deus é dinâmico e não é fechado só a um certo tipo de denominação. É um autor que escreve de uma maneira muito prática e muito didática. É um livro com cerca de 300 páginas, mas de uma leitura muito gostosa de ser feita. Eu pude usufruir muito de ler um capítulo a cada dia e já pôr em prática. Depois ler o próximo capítulo e pôr em prática. Então é um livro que me ajudou a abrir minha mente também e a crescer na oração, e é isso que eu desejo para você também. Bom, se você gostou desse vídeo também, curta ele aqui, compartilhe com outras pessoas que também querem crescer aí na temática da oração. E deixa um comentário qual foi dessas 21 tipos de oração, qual a mais mexeu com você, qual você mais deseja crescer, ou qual você tem mais dificuldade, ou se você não concorda com alguma delas, também fique à vontade. Deus te abençoe e até uma próxima.